Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje vocês conferem minha análise do Lumia 730. Esse que eu apresento como o celular mais balanceado que a Nokia lançou nos últimos tempos, considerando a relação de custo-benefício. O que é que a gente tem aqui? É um smartphone que roda Windows Phone 8.1 e tem uma configuração interessantíssima. Os primeiros destaques são a câmera frontal de 5 megapixels com ângulo largo, o suporte a 2 chips e, para mim, não se pode deixar de falar da tela OLED de 4.7 polegadas e resolução HD, que é belíssima e a gente vai falar disso em seguida. Vamos começar tratando do visual desse Lumia. Ele é um aparelho muito parecido com o 920, o ex-top de linha da Nokia, só que com dimensões menores, o que é bom. Outra coisa bacana é que ele se parece uma peça única de policarbonato como o 920, só que na verdade a tampa traseira é removível e pode ser trocada. Além da cor preta, que é meio acinzentada, já estão garantidas capinhas laranja e branca no Brasil. Só que para mim o destaque no visual é a tela. Dá pra dizer que, considerando concorrentes como o Moto G ou o Zenfone 5, esse aqui é o que tem o display mais bonito. São pretos muito pretos, cores vibrantes e um ângulo de visão perfeito, praticamente sem distorção alguma. É um negócio realmente bonito e que se destaca no padrão atual de smartphones intermediários. Com a tela ligada, eu às vezes me peguei admirando esse Lumia pelo conjunto que ele traz, de um design sem firulas e uma tela bonitona. O resto das especificações também não faz feio. Temos aqui um quad-core com 1 GB de RAM, que na minha experiência do dia a dia operou muito bem e não deixou a desejar em nada para o Lumia 920 que eu já tive. Não temos aqui um hardware magnífico que vai estourar em qualquer jogo. Vamos lembrar que é o mesmo chip usado em Androids intermediários. Mas no Windows Phone ele é mais que suficiente e rodou tudo que eu testei sem problemas. Claro, considerando o padrão Windows Phone de rodar aplicativos, quer dizer, cheio de transiçõezinhas que às vezes, se não existissem, deixariam o sistema mais dinâmico. Mas beleza, são ótimas especificações. Lembrem que o próprio Lumia 830, que custa mais, tem o mesmo chip desse aqui. Vamos falar agora das câmeras, que são um ponto curioso desse smartphone. A traseira tem 6.7 megapixels, que é apenas regular para o padrão atual, mas ela tem lentes Zeiss, e isso garante uma ótica muito boa. O que eu achei curioso é que a Nokia nem fez muito alarde sobre essa câmera traseira, mas, por exemplo, no modo noturno, ela me pareceu fazer fotos mais legais que o Zenfone 5 da Asus, que tem aquela função Pixel Master tão hypada aí pela internet. Essa aqui, inclusive, permite uma série de ajustes que eu particularmente nem usei. Em celular eu prefiro ficar com o básico mesmo. Resumindo, a câmera traseira não tem nada de top, mas mesmo sem propaganda é bem competente. Já a câmera frontal, essa sim recebeu algum alarde porque tem 5 megapixels e um ângulo largo, o que é ótimo para selfies. E realmente ela costuma tirar fotos acima da média para câmeras frontais. Claro que no escuro já vai rolar um granulado e tal, mas ainda assim eu acho justo que ela seja chamada de um diferencial. Vocês estão vendo exemplos aí na tela e vão concordar que a qualidade é muito boa. Em relação aos vídeos, ele filma em Full HD, tanto com a frontal quanto com a traseira, o que é um outro diferencial, e a qualidade também é boa. Mais uma vez, não se iguala a um top de linha, só que supera a concorrência da mesma faixa de preço, não tenho a menor dúvida disso. A bateria era um ponto que eu estava curioso para testar e não me decepcionou. Com o uso normal do dia a dia, abrindo redes sociais, WhatsApp, tirando foto e essas coisas que a gente faz, ela normalmente supera as 24 horas de uso, às vezes até chega a bem mais, e para mim ficou claro que nesse ponto ele também supera concorrentes como o Zenfone e o Moto G. É claro que isso é um mérito do próprio Windows Phone, mas a gente tem que considerar o aparelho como um conjunto mesmo. Entre as coisas que não me agradaram muito, tem alguns detalhezinhos. Primeiro, eu senti falta de um LED de notificação na parte da frente, que é um costume vindo da maioria dos telefones Android que eu usei. E também achei estranho o fato de ele não vir com nenhum fone de ouvido na caixa. A caixa de som na parte de trás também não é nada demais. Às vezes eu sinto como se ela soltasse um som meio metalizado ou alguma coisa do tipo, que não me agradou muito.
Agora, como eu falei que a gente tem que considerar o aparelho como um conjunto, vem a parte em que eu tenho que considerar que ele roda o Windows Phone. E não me entendam errado, eu não tenho preconceito com o sistema e até gosto mais dele agora, à medida que eu fui aprendendo o funcionamento das coisas e tal. A versão 8.1 tá mais rápida, tem a famigerada central de notificações, o que foi um adianto enorme. Mas mesmo assim, quem estiver considerando sair de um Android da vida para embarcar no Lumia 730, eu tenho que dizer que provavelmente vai sentir dificuldades como eu senti. Tem muitos aplicativos que ainda não podem ser encontrados na loja desse aparelho, tem muito jogo que não dá as caras, tem aplicativo que leva uma eternidade para ser atualizado, o que mais? A integração entre os apps ainda não está nem perto do que acontece no Android, aquele esquema de você mandar o trabalho que fez em um app para outro. O teclado virtual, apesar de ter uma detecção de toque boa, não é tão amplo quanto poderia ser e nem é personalizável. Então eu tenho que ser muito sincero aqui. Quem já tem familiaridade com outro sistema e sair de um aparelho pelo menos intermediário, vai estranhar essas diferenças. Para reconhecer um grande mérito, pelo menos o Windows Phone não tem frescura alguma quanto ao armazenamento de arquivos no cartão microSD. Dá para colocar o cartão como destino padrão para quase tudo, incluindo jogos. É só baixar da loja diretamente para ele e instalar sem frufru. Eu achei isso excelente. Chegamos ao ponto em que dá para resumir essa história toda e eu diria que o Lumia 730 é um aparelho que me agradou bastante como hardware. É resistente, tem uma tela linda, câmeras muito boas, é dual chip, tem rádio FM, um detalhe que eu deixei passar e pode agradar alguns. Putz, se isso aqui tivesse 4G e TV digital, era um super combo, mas não se pode querer tudo. Mesmo assim, eu diria que como hardware, esse aqui é um smartphone mais bacana do que o Moto G ou do que o Zenfone 5. Isso mesmo, mas como hardware. Porque aí tem a questão do software e o Windows Phone ainda não é maduro o suficiente para bater de frente com um Android da vida em pé de igualdade. Mas mesmo assim, é um ótimo aparelho. Eu indicaria sem dúvidas para quem ainda não usa smartphone e vai pegar o seu primeiro. Porque aí esse tipo de pessoa não vai ter nenhum vício com outros sistemas e não vai sentir falta de coisas que usuários avançados podem sentir. Sério, para quem não tem vício de sistema, esse telefone aqui tá perfeito. E quem é usuário avançado, pode apostar nele também? Eu acho que pode. Se já usa um Windows Phone mais básico, vai ser bem natural e você vai adorar o Lumia 730, não pense nem duas vezes. Agora, se você está acostumado com o iOS ou com o Android, eu diria que dá para migrar, mas tenha certeza de que você vai passar por um bom período de adaptação e que vai ter que ter paciência para se acostumar com algumas pequenas carências que ainda são detectáveis nesse sistema aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. E se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Eu vou ficando por aqui, deixo um abração pra vocês e falou! Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e galera, vocês que me acompanham há algum tempo sabem o quanto eu gosto do Moto G da Motorola. Tanto o modelo de primeira geração quanto o Moto G 2014 que saiu agora há pouco, eu acho que são muito bacanas porque tem configurações interessantes, o Moto G 2014 tem uma câmera até legal e o preço deles é muito atrativo. O Moto G 2014 está custando R$ 699, R$ 799, mas são os valores tabelados, a gente sabe que com cupons de desconto ou pagando à vista em lojas online e até físicas dá para conseguir por menos do que isso. Certo, só que estão chegando ao Brasil por agora dois celulares muito interessantes que eu acho que têm chances reais de ameaçar o Moto G, o reinado do Moto G como o melhor modelo intermediário do mercado. O primeiro deles, que eu já deveria até ter comentado aqui no canal, mas não o fiz ainda, é o Lumia 730 da Nokia. Ele vai vir com o Windows Phone 8.1, aquela versão com coisinhas a mais, como por exemplo a central de notificações, que não é uma coisinha porque faz uma diferença enorme na minha opinião. Enfim,
A principal característica do Lumia 730, na verdade são algumas. Ele é dual chip, ele tem lente causais na câmera traseira e a câmera frontal, que inclusive dá o subtítulo do telefone, ela é feita para selfies e por isso muita gente está chamando o Lumia 730 de selfie phone. Por que isso? Porque a câmera frontal dele tem 5 megapixels e lente grande angular, ou seja, ela pega muita coisa quando você mira assim. E para selfies, para quem tira foto assim, em galera, isso é muito bom. Eu já vi demonstrações da qualidade da câmera frontal do Lumia 730 e fiquei muito bem impressionado. Ele inclusive vem com um aplicativo para essa coisa dos selfies. E aí, ele chega pelo valor de R$ 699, que é o preço do Moto G mais barato. Ele tem só 8 GB de memória interna, mas suporta cartão micro SD. Processador Snapdragon 400, o mesmo, com 1 GB de memória RAM, um chip gráfico legal, tela OLED de um tamanho razoável. Então eu acho que o Lumia 730 é interessantíssimo para quem gosta do Windows Phone ou para quem quer testar o sistema. É uma opção a se considerar, inclusive em relação ao Moto G. É disso que eu estou falando aqui. E o outro concorrente é também do próprio Android. Ele roda Android, que é da Asus, é o Zenfone 5. Ele já vinha sendo assim anunciado de forma um pouco velada nos últimos dias. Tem inclusive jornalistas que estavam com ele em mãos e testando, postando fotos nas redes sociais, tiradas com ele e tal. Só que a Asus finalmente anunciou e acho que na próxima semana, por agora, ele já vai chegar ao Brasil. É o Zenfone 5, ele tem 5 polegadas, como o novo Moto G. Tem uma tela LCD IPS, ou seja, provavelmente é boa. Eu não coloquei as mãos, então eu não vou ter certeza absoluta. Tem câmera que, pelo que eu vi por aí, é boa também, é dual chip e é uma opção muito interessante porque ele vai chegar pelo valor de R$ 499. Pelo menos é isso que está se dizendo. Está se dizendo que ele vai chegar por R$ 499 e depois vai receber um aumento para R$ 599, o Zenfone 5. Vai inclusive ter uma opção com processador um pouco mais rápido por R$ 699, ou seja, R$ 700. O de 499 que vai para 599 tem um processador Atom Dual Core, acho que 1.2 GHz, e o outro vai ser um processador de 1.6 GHz. Ou seja, telefone muito interessante e por um valor muito baixo, né? Para os padrões de celular aqui no Brasil, é um valor assim que tem um apelo do público que vai para celulares de entrada muito grande. Enfim, era só isso que eu queria comentar mesmo. Até o fim do ano também vai sair um outro telefone da Asus chamado Zenfone 6, que vai ter 6 polegadas, ou seja, um telão bem grande, do mesmo tamanho da tela do recém-anunciado Nexus 6. Vou deixar isso para comentar em um outro vídeo, mas hoje eu só queria realmente dizer que tô aqui pensando que o Moto G tá em perigo. É claro que para essa coisa de os consumidores comprarem, aderirem, para um celular fazer sucesso, é muito importante o prestígio que a marca tem, a confiança que se estabelece nela, e isso o Moto G já tem, esses novos concorrentes talvez não tenham. O Asus principalmente, a Microsoft com o seu Lumia até que tem mais. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar desses telefones? Estão interessados? Eu estou muito curioso para ver como é que eles vão desempenhar na prática. E acho que nos próximos meses a gente vai ter aí uma concorrência interessante, o que é uma coisa sempre boa. Nunca é bom a gente ter só um modelo que é muito bom, porque isso geralmente faz com que as empresas se acomodem. Aliás, eu acho que até a Motorola meio que se acomodou um pouquinho com o novo Moto G, porque usa o mesmo processador do antigo, enfim. Ainda é bom, ainda é bom. Enfim, deixem aí as opiniões de vocês. Foi um vídeo aqui direto mesmo, vocês viram que não teve cortes. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver aí como é que esses telefones vão ser, né? Eu vou deixar um abraço pra vocês, conto com gostei e se inscrevam se é a sua primeira vez por aqui. Falou!
De todos os aparelhos da Nokia disponíveis no mercado brasileiro, o que apresenta a melhor relação custo-benefício talvez seja o Lumia 730. Ele foi feito sob medida para disputar o mercado de intermediários e chega às lojas com preço competitivo e hardware capaz de brigar de igual para igual com os líderes da categoria. Será que vale a pena investir nele? Isso é o que vamos descobrir agora nesta videoanálise. O Lumia 730 chega ao Brasil em 3 cores: branca, preta e laranja. O modelo se mostra bastante leve e confortável nas mãos, mas é preciso tomar cuidado com ele. O acabamento externo, belíssimo por sinal, tem uma laminação brilhante que deixa o celular bem liso. Por isso, é comum que ele escorregue das mãos durante o manuseio. O design principal segue o estilo dos demais modelos da linha, mas com uma diferença importante: não há botão dedicado para a câmera. Obviamente, isso não é um problema, mas é bom ficar ligado caso você já tenha se acostumado com essa característica em outros modelos. Desempenho nunca foi um problema em praticamente nenhum modelo com Windows Phone testado pelo Tecmundo. No Lumia 730, felizmente a situação não é diferente. Jogos que requerem maior capacidade de processamento e títulos mais recentes, como Homem-Aranha Sem Limites, rodam lisos e sem engasgos. A atualização Denim da linha Lumia se mostra estável. Abrir e fechar aplicativos, bem como transitar entre eles, é ágil e sem atrasos. Como celular voltado para quem procura uma opção que traga bons benefícios atrelados a custo razoável, o modelo da Nokia se mostra um dos mais interessantes para quem quer um modelo com Windows Phone. A tela também não nos decepcionou em nenhum momento. O controle de brilho e a intensidade das cores exibidas são bastante satisfatórios. O nível de reflexos é baixo e a camada oleofóbica sobre o display se destaca, evitando que marcas de digitais permaneçam sobre a tela. O deslizar dos dedos sobre ele também é suave. Dentro da sua categoria, sem dúvida, o aparelho atende a todas as expectativas. Câmera sempre foi um item que recebeu atenção especial por parte da Nokia. No Lumia 730 não é diferente, mas o foco principal aqui recai sobre a câmera frontal. Com lente grande angular e 5 megapixels de resolução, ela é ideal para selfies e proporciona um campo de visão maior. Assim, mais pessoas aparecem com destaque em uma foto. Já a câmera traseira tem apenas 6,7 megapixels de resolução. Numericamente, ela apresenta um valor abaixo do que é ofertado pelos concorrentes, mas em termos de qualidade, o resultado final é equivalente. Não espere algo sensacional, mas certamente você não vai ficar na mão por conta disso. O Windows Phone tem um sistema eficiente de gerenciamento de bateria. Por conta disso, os 2.200 mAh de capacidade são mais do que suficientes para você usar moderadamente o aparelho o dia todo e chegar no final da noite com uma carga entre 20% e 25%. Em um teste de estresse, com o aparelho exibindo vídeos de forma contínua, foram necessárias 6 horas e meia para drenar por completo a carga, um tempo bem dentro da média dos concorrentes. A Nokia tem tradição em economizar acessórios. No caso do Lumia 730, as vítimas foram os fones de ouvido. O modelo não conta com um e você terá que se contentar com os seus. Caso prefira utilizar o celular com um som ambiente, a qualidade final de áudio não decepciona, com pouca distorção mesmo no volume máximo. Parece inegável que o Lumia 730 é o smartphone com Windows Phone que apresenta a melhor relação custo-benefício do mercado. Embora ele não seja o melhor em cada um dos quesitos, o conjunto final é equilibrado e extremamente eficiente. Estamos diante de um aparelho ideal para vários tipos de público, o que aumenta as suas possibilidades no mercado.
Em termos de preço, seu valor é compatível com modelos como o novo Moto G e o Asus Zenfone 5, seus principais concorrentes dentro da categoria. O Lumia 730 não fica devendo nada para os demais. Cabe mesmo ao consumidor decidir apenas se prefere um modelo com Windows Phone ou com Android. Caso a sua opção seja pelo sistema da Microsoft, pode apostar as suas fichas no Lumia 730 sem medo. Sem nenhuma dúvida, ele é uma das melhores opções disponíveis no mercado dentro dessa faixa de preço e merece a sua atenção caso você esteja pensando em comprar um novo celular. Confira também nossa análise no site do Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Você curte tirar selfies? Então o Lumia 730 é ideal para você. Quer saber por quê? Então confere o review que vem a seguir. Ele lembra muito o Lumia 720, só que tem os cantos um pouquinho mais quadrados. Apesar desses cantos quadrados não parecerem tão ergonômicos, as bordas arredondadas dão conta de proporcionar uma boa pegada e fica mais confortável segurar o aparelho apenas com uma mão, sem correr o risco de escorregar. Ele é um monobloco feito de policarbonato. Não é o mesmo tipo de plástico dos tops de linha, mas ele continua resistente. Aqui no Brasil, ele está sendo vendido nas cores branca, preta, que na verdade é um cinza escuro, e laranja, mas nada da cor verde. Só que tem uma novidade, na hora que você troca a capinha, você também já troca a cor dos botões, e isso dá uma aparência mais clean e moderna para o aparelho. É bem fácil trocar a capinha se você fizer da maneira certa. Basta você pressionar a traseira com o polegar logo embaixo da câmera e puxar a parte de cima. Mas se você tentar tirar pelas laterais, como na maioria dos smartphones, vai ser mais difícil e você corre o risco de entortar a capa. A tela é OLED, tem 4,7 polegadas e resolução HD. Ela também tem tecnologia IPS, que melhora o ângulo de visão, e proteção Gorilla Glass. As cores são bastante vibrantes e é bem confortável para ler, jogar e ver vídeos. Na parte superior do aparelho, temos a entrada P2 para fone de ouvido, na de baixo fica a porta micro USB e do lado direito vem os botões de volume e liga e desliga. Mas aqui vem um detalhe curioso. Por que um selfie phone não vem com um botão dedicado à câmera? Fica aí a pergunta para a Microsoft. O Lumia 730 vem equipado com um processador quad-core de velocidade de 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. É pouco espaço, mas ele pode ser aumentado com até mais 128 GB via microSD. E também é possível instalar aplicativos no cartão. Aliás, o Windows Phone traz um sensor que ajuda muito a administrar o armazenamento. O desempenho é honesto. Ele flui bem no dia a dia, mas muitas tarefas complexas ao mesmo tempo podem gerar algumas engasgadas, como por exemplo se você abrir vídeos, jogos e o Skype tudo junto. E se você utilizá-lo mais intensamente, ele também pode esquentar um pouco. Os jogos leves ele roda tranquilo, mas nos mais pesados ele pode dar uma ou outra engasgada. Joguei Asphalt 8 e Subway Surfers, e no geral eles se saíram bem, mas tiveram uns leves engasgos que não chegaram a prejudicar o jogo. O único jogo que realmente foi impossível de jogar foi o Rival Knights. Este modelo já vem com a última atualização do Windows Phone 8.1, que é a Denim. A primeira mudança que se nota com a atualização é na página inicial. Agora é possível criar pastas para organizar melhor os aplicativos, o que já era uma demanda de muitos usuários. E também dá para redimensionar os ícones em até 3 tamanhos diferentes, criando um visual legal e personalizado. O aplicativo Nokia Câmera agora mudou de nome, virou Lumia Câmera e ficou mais rápido nos disparos. A Denim também traz a possibilidade de fazer um novo espaço de aplicativos, e aí nele você pode colocar os aplicativos mais importantes ou alguns aplicativos determinados para alguma função, como por exemplo para o trabalho. E aí você organiza também como quiser, como se fosse uma segunda tela. E uma das grandes novidades é a assistente de voz do Windows Phone, a Cortana, que ainda está em fase beta e disponível apenas na versão em inglês. Os aplicativos da loja do Windows Phone estão aumentando, mas você sabe como é, ainda não chega aos pés da loja da Apple ou do Android. Para melhorar a experiência com os aplicativos, existe o Lumia Apps Brasil,
que faz uma seleção dos apps de destaque. A conectividade é o único aspecto que diferencia o Lumia 730 do 735. O 730 é 3G e ele tem opção para 2 chips. Já o 735 tem suporte para a rede 4G, mas só suporta um chip. Vale mencionar que ele usa o microSIM e a fabricante já adverte que não é para usar o adaptador do nanoSIM. E o destaque vai para a câmera frontal. Ela fotografa em 5 megapixels e filma em Full HD, que é uma qualidade que a gente não vê nas frontais de outros modelos no mercado. Para ter uma noção, é a mesma câmera que o Lumia 520 possuía na traseira. E isso tudo por causa da grande popularidade que as selfies e as groups, que são as selfies em grupo, vem conquistando. E tem outro detalhe que ajuda a melhorar as selfies. A lente dessa câmera é uma grande angular, ou seja, ela tem um ângulo maior de visão e, consequentemente, mais pessoas podem caber na foto. Fica bem mais fácil na hora de enquadrar as pessoas e você não precisa ficar se apertando para caber na foto. As fotos têm boa qualidade e os vídeos também, mas em ambientes escuros há granulações, já que essa câmera não possui flash. Para aprimorar as fotos e facilitar a edição, o modelo conta com o aplicativo Lumia Selfie, que traz opções como aumentar e aprimorar olhos, branquear dentes, afinar o rosto, além de diversos filtros. Depois disso é só compartilhar nas redes sociais. Mas as fotos com melhor qualidade ainda vêm da câmera traseira, que neste modelo possui 6,7 megapixels e lentes Zeiss. Ela também grava em Full HD e vem acompanhada de flash. Na hora de captar vídeos, o microfone também se sai muito bem e ele é capaz de filtrar frequências mais baixas, como o ruído do motor. Apesar de não contar com tecnologia PureView e ter menos megapixels que outros modelos Lumia, continua sendo uma ótima câmera. É possível acessar o aplicativo Lumia Câmera a partir da barra de notificações. E com ele você consegue fazer ajustes mais complexos e melhorar a qualidade das suas fotos. Entre eles estão balanço de branco, foco, ISO, velocidade do obturador e taxa de exposição. O vídeo também tem boa qualidade e boa estabilização. Um recurso interessante, apesar de não muito útil, é a imagem em ação. Quando você ativa essa função, a câmera filma alguns segundos antes de fotografar e isso dá um movimento às fotos. O efeito é divertido, mas ele só pode ser visto no próprio aparelho. A bateria deste modelo tem capacidade de 2.200 mAh, que é a mesma do Lumia 830. Mas por ele ter uma tela menor, é esperado que a bateria vá durar um pouquinho mais do que no outro modelo. Com um uso moderado, ela chega a durar 1 dia e meio. Vale lembrar que ele não vem com um cabo micro USB para conectar ao computador. O Lumia 730 parece que vai ser páreo duro para o Moto G. Apesar do pouco espaço de armazenamento, ele possui vantagens em relação ao modelo da Motorola, como por exemplo uma câmera de melhor qualidade, maior capacidade de suporte para cartão micro SD e conectividade NFC. Também tem um design resistente bacana, uma tela de qualidade e autonomia de bateria dentro dos padrões. Mas seu destaque vai para a câmera frontal, que é uma das melhores disponíveis no mercado atualmente e atende à demanda das selfies. Exatamente por esse motivo é difícil de entender a escolha da Microsoft por não colocar um botão dedicado à câmera, como possuem outros modelos Lumia. O que pode interferir na escolha entre ele e outro aparelho é o fato da loja do Windows Phone ainda possuir poucos aplicativos. E poxa, Microsoft, ele podia vir com um cabo micro USB, né? Esse foi o review do Lumia 730. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!